Olá, meus queridos do 8º ano, fico feliz de estarmos retomando aí os nossos estudos, as nossas práticas de aprendizagem, agora de uma maneira diferente, né? Mais precisamente mediada por tecnologia, a distância, que nós possamos encontrar aí os melhores caminhos para desenvolver essa aprendizagem, mesmo que longe, né, fisicamente, mas muito próximas aí, graças à boa e velha tecnologia. Peço licença para entrar em suas casas e passar esse tempo com vocês aí, fazendo o proveito da melhor maneira possível. Já de antemão quero deixar claro que nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo a utilizar tantas ferramentas ao mesmo tempo. Já usávamos uma ou outra, mas não com tanto e tão pouco tempo e ao mesmo tempo tantas ferramentas, né? Acredito que nós iremos sair muito melhores e sabendo muito mais. Será uma aprendizagem muito rica para cada um de nós. Espero que estejam bem, espero que estejam descansados também, né? Com a mente boa, aí no seu lar, protegidos pelo seu pai, pela sua mãe, e que nós possamos aprender juntos. É um momento que todos nós estamos aprendendo, reaprendendo a aprender. Na verdade, essa é a palavra. Nós estaremos estudando o capítulo 3, né? As grandes regiões culturais, e que venha trazer para nós aí motivo de irmos atrás das pesquisas, das leituras, que possa despertar em nós curiosidade, né? Nesse momento de pandemia, mas aí na sua casa, a visitar velhos livros, velhos hábitos de leituras e principalmente imagens, ou a internet, né, que nós vamos estar utilizando bastante, que possa estar nos ajudando com isso. Tudo bem? Então, primeira coisa que nós vamos estar esclarecendo é o que seria cultura, né? Vai ser tudo aquilo que o ser humano, sozinho ou em grupo, na verdade mais em grupo, produza a nível de idioma, de costumes, religião, artesanato, né? Tudo aquilo que nós produzimos e fica registrado para este grupo social ao qual pertencemos, e de uma certa maneira até acabamos expandindo esses fatores culturais para outros lugares. Não é uma coisa que fica presa, ela não é uma coisa de uma região apenas. Percebemos e temos visto isso com muito mais frequência, que a cultura ela se tornou algo que anda, né, que vai de encontro com todos os lugares do globo terrestre e trazendo diferentes tipos de manifestações culturais para as nossas vidas, né? Nós podemos também incluir normas de conduta, nós podemos incluir aí as técnicas de o saber fazer, como fazer essas coisas. Nós vimos que isso foi desenvolvido lá no final, as técnicas, por exemplo, lá no período paleolítico, neolítico, foi desenvolvido pelo homem o saber, o ir fazer as coisas para facilitar a sua vida, né? O pescar, o construir ali as ferramentas de pedra para facilitar o seu trabalho, a agricultura mais tarde. Depois nós vimos que essas manifestações foram se intensificando na Mesopotâmia com a inserção do metal, do cobre, né? E outros metais para facilitar e para dar valor a utensílios, a objetos construídos por esses humanos nesse processo de aculturação, mas de fazer cultura, né? Nesse processo de maturidade cultural e amadurecendo aí várias formas de realizar, de fazer, independente da região, cada uma construindo a seu modo, e foram se ajustando aí ao longo da história humana. E civilização? Civilização vai ser justamente a resposta dada àquele grupo que se reconhece pelo mesmo idioma, pelos mesmos fatores culturais, às vezes territoriais, às vezes não, porque ele pode sair, se movimentar, né? Aí já vamos entrar em outras questões, mas ela se reconhece, uma civilização ela se reconhece pelo idioma, pela escrita, pela inserção dos metais ou nas suas fabricações de casas, edifícios e outros, e pela urbanização dos seus espaços. Volto a dizer, como aconteceu lá no passado na Mesopotâmia, quando nós tivemos aí
a criação de armas, a criação das normas de condutas, na primeira vez lá na Babilônia com o Código de Hammurabi. Nós vimos também os primeiros alfabetos serem feitos, né, serem rabiscados naquele momento em que também passava-se por outras mudanças, que era a questão dos núcleos, né, urbanos começarem a tomar forma por conta também das feiras, o levar o produto, as trocas, né, o comércio, ainda não como nós o conhecemos hoje, mas já havia um movimento cultural também, que é graças a esse movimento cultural, essas idas e vindas, que se deu-se a conhecer todos os continentes da Terra e trouxe a curiosidade de conhecer mais. E a aculturação, né, de muitos territórios, como na Roma Antiga, que foi a cultura que tinha, né, na verdade, a facilidade de aculturar aqueles que vinham para suas terras. Vinham em questões, né, eram escravizados no plano de expansionismo, né, do imperialismo romano, que vinham para os muros de Roma e eram aculturados. O que isso quer dizer? Que todos os outros viriam sem cultura, que eles não produziam cultura, não fabricavam cultura? Pelo contrário, né? Sabemos que todas as nações que Roma, na verdade, usurpou ou escravizou, tinha sua própria cultura, mas chegando no território romano, eles eram obrigados a aculturar-se das normas e dos costumes romanos, né? Nós já creio que você já viu essa história, nós já falamos também em outro momento em nossas aulas. Então, havia uma aculturação. E hoje, se nós trouxermos para os nossos dias, né, o Brasil, ele está livre dessa aculturação, ele acultura os outros, ou na verdade ele acaba enxertando cultura dentro do seu território? Como que vocês veem isso? Vocês conseguem pensar, visualizar isso? Nós brasileiros, nós compartilhamos cultura apenas, ou nós também temos um processo de mão dupla, né? Aculturamos e somos aculturados ao mesmo tempo. O que vocês acham? Ao longo da história aí, nós vemos que o Brasil, ele tem vários Brasis dentro dele. Nós já ouvimos essa expressão também. 5 regiões dentro do nosso país, nenhuma é igual, porque cada uma tem as suas especificidades culturais, né? O seu dialeto próprio, muitas vezes a sua religiosidade, dada a fatores até do colonizador. Nós temos visto também que o fazer, o produzir, seus utensílios, seus objetos também são feitos de maneiras diferentes, utilizando materiais muitas vezes diferentes no momento de produzir esses objetos culturais. Nós vemos que, inclusive, até na cidade, né, no fazer, o processo de urbanização, as cidades têm fatores culturais diferentes. Então, nós costumamos falar que o Brasil, ele é multicultural, assim como ele é multicores, ele é multicultural. Há imensas possibilidades de cultura dentro da nossa. Não só pelo fator colonizador, né, do europeu, mas também pela contribuição afrodescendente, a indígena, que aqui já existia, e depois pelos imigrantes que aqui chegaram para contribuir com o processo, né, de industrialização e desenvolvimento econômico brasileiro, que cada um foi trazendo os seus fatores, né, culturais, e foram enxertando, à medida que o Brasil crescia, várias contribuições de diversos lugares do mundo foram sendo enxertados na nossa sociedade, dando a cara da cultura que temos hoje, e ainda estamos em processo de desenvolvimento cultural todo o tempo. Eu coloquei aí para vocês um documento de 2017, que é um pacto, né, universitário do MEC, com a questão cultural do Brasil, que traz algumas especificações do que é de direito ser respeitado como cultura minha e cultura do outro, fazer cultura. E um outro enxerto que eu trouxe foi a Constituição brasileira, a Constituição Federal de 1988, no artigo 215, que fala sobre o respeito à cultura brasileira, o fazer cultura e o reconhecer o que seria cultura. Nós fazemos cultura todo o tempo.
Você é um ser cultural que produz cultura. Eu sou um ser cultural que produz cultura todo o tempo. Na minha casa há um jeito peculiar de fazer as coisas, que pode ser tradicional, que pode ser aculturado, que pode ter sido aprendido, né, à medida que vamos amadurecendo e vivendo os nossos dias, mas nós vamos aí enxertando novos valores também a essa questão cultural. Então, se olharmos para nós, fazemos parte de uma cultura que tem imensas 1000 possibilidades culturais de fazer a mesma coisa. E religião também, somos multi nessa questão dentro do Brasil. Temos multifacetas religiosas, ou multifazer, ou multifaces, ou multipossibilidades de religião dentro do Brasil, por ser um país que tem as portas muito abertas para o novo, muito aberta para o diferente, e acaba recebendo, até que nós temos um país bem democrático, bem aberto para aceitar o outro e suas formas de religiosidade, de cultos, né? Nós temos isso também. Vemos que no Brasil, nas próprias regiões brasileiras, temos diversas manifestações culturais religiosas de diferenças 1000, herdades de diferentes lugares, aculturados ou enxertados de diferentes fatores, né? Mas que fazem do Brasil o que ele é. E para o mundo, como que é essa questão? Nós vamos ter os asiáticos, nós vamos ter os europeus, nós vamos ter os africanos, que têm grandes contribuições também culturais, né? Os indianos, que têm também uma marca muito forte culturalmente. Então, nós vamos estar estudando essas civilizações na sua historicidade para compreendermos esse processo cultural. Lembrando, né, que no continente africano nós temos o Egito, que foi a primeira civilização a tomar forma realmente, com cidade, com construções, com utilização na verdade, com desenvolvimento de agricultura. Nas margens do Rio Nilo, nós vemos também que lá na Mesopotâmia nós vamos ter esse processo mais fortalecido ali entre o Rio Tigre e Eufrates, né? Também com o desenvolvimento de cidades como a Fenícios, a Assíria, entre outros que trouxeram contribuições importantíssimas como o alfabeto e o próprio Código de Hammurabi, que serviu de inspiração para diversos outros documentos que legislam lei para vivermos em sociedade. Temos também aí outra contribuição que seria os asiáticos, né, que vão também tomar formato de civilização às margens do Rio Amarelo. Percebemos também que há também um consenso de que essas grandes civilizações elas vão se dar justamente às margens de grandes rios. Por quê? Para facilitar a vida, facilitar a produção, facilitar a agricultura, a criação de animais e o fortalecimento das cidades. Isso é muito importante dizer também. Na questão dos indianos com o rio Hindu, né, também trouxeram grandes contribuições, e vemos que hoje nós temos no mundo contribuições religiosas, como o islamismo, né? Os muçulmanos, os judeus, os católicos cristãos, os ortodoxos, protestantes, entre outras manifestações que nós iremos estar verificando a partir dessa aula de hoje. Eu espero que tenha dado para fazer uma abertura aí a nossa mente para as próximos encontros, né, mediado por tecnologia. Lembrando que a apostila de vocês com esse conteúdo está a partir da página 56, né, que você possa já estar pegando o seu material, fazendo anotações no caderno. Eu vou estar sempre olhando os e-mails no nosso período de aula, vou estar frequente e presente para que você tire suas dúvidas, e vamos manter esse diálogo o mais próximo possível para que consigamos absorver o mais de informações que conseguirmos, ok? Uma outra coisa também que nós vamos ver que existe fatores culturais importantes como documentos, os objetos, né? A cultura imaterial, que são as histórias registradas, né? Passada de pai para filho, como os griots na África, que
não escreviam, mas faziam história e passavam a sua contribuição cultural de geração a geração através da oralidade. Isso é muito importante também nós estarmos verificando nesse momento de estudo sobre as regiões culturais, não só nossa brasileira, mas de todo o mundo, como nós iremos ver, ok? Eu espero que as orientações ajudem e qualquer coisa estou à disposição e nos vemos sempre nas nossas aulas de geografia. Espero que você esteja tão ansioso quanto eu. Beijo, amados.